Bom, agora a aula sobre grandezas inversamente proporcionais. Nós falamos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao multiplicarmos ou dividirmos uma por um número diferente de zero, a outra é dividida ou multiplicada pelo mesmo número. Ou seja, em outras palavras, quando uma aumenta, a outra vai diminuir na mesma constante de proporcionalidade. Falando algebricamente, né, se x e y são grandezas inversamente proporcionais, então k dividido, a constante dividido por y é igual a x, ou que a constante é igual a x vezes y, né, k é uma constante diferente de zero. Vamos verificar isso nesse exemplo aqui. Então, exemplo 1, um avião a velocidade de 240 km por hora faz certo percurso em 72 minutos. Quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso se sua velocidade fosse de 360 km por hora? Bom, tem duas grandezas envolvidas no problema, coloquei elas em cada coluna. Então, velocidade em km por hora e o tempo em minutos. Então, 240 km por hora em 72 minutos. 360 km por hora, x minutos. Bom, eu vou fazer a flechinha apontando para o maior aqui. Então, o maior é 360, né, maior que 240, e agora eu vou analisar o x. Se viajando a 240 km por hora, eu faço o percurso em 72 minutos, se eu viajar agora uma velocidade maior, significa que eu vou reduzir o meu tempo, então o x vai ser menor. Então, o maior, nesse caso, é o 72, né? Então, o maior 360, e aqui o maior é o 72. Então, 240 km por hora eu faço em 72 minutos. Se eu viajar 360 km por hora, eu vou reduzir esse tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, porque conforme uma aumenta, a outra reduz, né? Então, para a gente calcular, nós vamos colocar assim, eu vou inverter essa aqui, né? Eu vou inverter essa aqui para a flechinha ficar no mesmo sentido daquela que tem o x. Então, para montar, eu tenho aqui 72 está para x, assim como 360 está para... Tá? Então, eu inverti na hora de escrever essa daqui. Por que não inverter com x? Só para a gente não confundir quando tiver mais grandezas, para não dar problemas daí. Né? Agora, a gente pode fazer simplificação aqui, um zero por outro zero, né? E aplicar a propriedade da proporção, né? Multiplicação dos extremos e os meios. Então, 36x é igual a 72 vezes 24. Então, aqui a gente tem 36x igual a 72 vezes 24. Eu posso passar dividindo já o 36 ou efetuar a multiplicação, né? Efetuando a multiplicação ali, nós teremos, então, 72 vezes 24, 1.728. Então, 1.728. Como o 36 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, 1.728 dividido por 36. E o resultado, então, vai dar 48 minutos. Então, essa viagem, se ele viajar 360 km por hora, ele vai demorar 48 minutos para fazer esse percurso. Ok? Vamos a um outro exemplo. Exemplo 2. Trabalhando 5 horas e 30 minutos por dia, um pedreiro constrói um muro em 29 dias. Quantos dias levaria para construir esse mesmo muro se trabalhasse 435 minutos por dia? Bom, então, tem duas grandezas, o tempo que ele trabalha por dia e a quantidade de dias. Então, aqui nós temos em horas e minutos, e vou transformar tudo em minutos. Então, 5 horas e 30 minutos equivalem a 330 minutos, tá? Então, já coloquei aqui, 330 minutos, ele leva 29 dias para concluir o serviço. Agora, se ele está trabalhando mais minutos por dia, ele vai demorar menos dias para concluir a obra. Então, o x é menor do que o 29. Vejam que as flechinhas, elas apontam para cima, né? Então, o maior é 435 e o maior é o 29. Como elas são sentidos inversos, então,
a gente fala que elas são grandezas inversamente proporcionais. Para a gente resolver, 29 está para x, e eu vou fazer o quê? Vou inverter essa daqui que não tem a variável, tá? Na hora da resolução. Então, 435 dividido por 330. Né? Aqui a gente aplica, então, a propriedade da proporção. Então, 435x é igual a 330 dividido por 29. Dividido não, multiplicado por 29. Então, aqui nós vamos ter 435x igual a 330 vezes 29, que dá 9.570. 9.570. Como o 435 está multiplicando, ele passa dividindo, então x é igual a 9.570 dividido por 435. E efetuando essa divisão ali, a gente vai chegar em 22 dias. Então, em 22 dias ele vai terminar a mesma obra, desde que ele trabalhe 435 minutos por dia. Tá? Então, até a próxima.